Olá a todos, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer essa parte final de finalizar o projeto aí no Filmora, tá? De acordo com tudo aquilo que foi planejado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente já fez a mixagem e masterização. Alguém do grupo já fez a filmagem, a mixagem e a masterização. Todos do grupo a essa altura já colocaram a legenda da partitura. Então tem um outro vídeo, tá? É bom fazer para vocês não ficarem perdidos, né? Porque cada parte do projeto vocês têm que fazer, tá bom? Não é para a única pessoa do grupo colocar a legenda para todo mundo. Isso já foi feito num vídeo passado. Então volta e assiste o vídeo, que se você não fez isso, pulou uma etapa, tá bom? Inclusive, vou até mostrar aqui o vídeo, né? O vídeo, né? A versão final do vídeo, que é a que eu vou colocar agora, foi essa daqui, né? Então eu ensinei como fazer isso, né? Fica aqui a partitura embaixo, né? E aí ele vai fazer a troca automático, tá bom? Cada um fez isso no vídeo que gravou. Cada indivíduo se filmou e gravou. Alguém do grupo fez a mixagem e a masterização, e de preferência uma outra pessoa vai editar isso aqui no Filmora, tá bom? Então agora é a nossa versão final do projeto, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer na versão final, como já foi dito aí amplamente, né? A gente vai ter que colocar os vídeos, dividir a tela, colocar vários vídeos e se tiver não, tem que ter pelo menos um instrumento virtual. Esse instrumento virtual vai ser exibido a partitura, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, gente. Ó, ou a pessoa que vai fazer a edição final pode fazer a edição do vídeo da partitura do instrumento virtual, né? Que o instrumento virtual vai ter uma imagem de uma partitura. Ou a pessoa vai fazer isso separado, ou a pessoa vai fazer na divisão de tela, tá? Primeiro eu vou explicar como que faz isso separado, porque isso te dá uma flexibilidade um pouco maior. Você vai vir aqui, criar um novo projeto, vai escolher o formato, né? De preferência aí o 16:9, que é o padrão aí para o YouTube, tá bom? E você vai pegar o som, né? Pode pegar o som, né, que já vai estar mixado, e juntar o som que já está mixado com o projeto final, tá bom? Então, por exemplo, o meu som mixado, ele está aqui nessa pasta, né? Isso daí já é o som que a pessoa fez a masterização final, tá bom? E eu vou pegar aqui a partitura. A partitura, quando eu salvei, é essa daqui. Por algum motivo, vocês podem até ver aqui, quando eu coloco ela no Filmora aqui, essa foi a que eu importei direto lá do Musiccore. Pelo menos no meu computador, no Windows, ela fica preta aqui, ela não aparece nada, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, como eu estou no Windows, o Paint. Eu já testei isso no Mac, isso não aconteceu não. Mas se por acaso você tiver um Mac, um Linux, isso estiver acontecendo, você vê qualquer editor de imagem, tá? E aí, ó, quando eu aperto o Paint e eu jogo para lá, a partitura aqui aparece bonitinha, não aparece preto, igual lá não, tá bom? Então, por algum motivo meu deu, não sei se o seu computador vai ficar. Se você quiser, você faz a mesma coisa que a gente fez antes. Vai salvando linha por linha, é uma opção, salvar linha por linha, tá bom? Se você quiser, tá bom? Se você não quiser, já que eu estou mexendo nela aqui, nesse meu caso aqui, tem um espaço em branco, aí esse espaço em branco aqui eu vou selecionar só para ficar mais organizadinho. Se eu clico em salvar, já foi, já no próprio arquivo lá já salvou. Agora eu posso pegar esse arquivo, jogar aqui para dentro. Nesse caso está uma partitura pequenininha, porque é só algo que eu fiz aqui para o exemplo, né? Mas geralmente não vai ser assim, tá bom? Então a gente vai ter aqui o áudio, eu vou arrastar o áudio para cá, e a imagem, né? Vai ser uma imagem estática, né? E aí eu posso salvar ela aqui mesmo com esse formato aqui. E aí o que eu vou fazer? Quando eu clico na imagem, isso que eu vou fazer vale tanto para salvar isso separado, tá?
quanto para salvar em outro formato, tá bom? Eu posso fazer de várias formas. Se eu quiser uma imagem parada, eu venho aqui em personalizado, ó. Então, onde que eu vim aqui? Eu vim aqui em recortar, ó, esse desenho aqui, cortar, né? Selecionei a imagem, né? Se eu manter assim, ela vai, ó, cortar aqui por igual, não vai deixar fazer o que eu quero. Eu tenho que vir aqui em personalizado. E aí, o que eu vou fazer? Tem algumas formas de fazer. Ou eu coloco assim, que é a maneira mais simples, tá? Uma coisa importante, gente, não tem uma coisa definitiva, um formato que eu quero, padrão que eu vou dar. Eu vou deixar vocês usar a criatividade, mas tem algumas coisas que é importante falar. Tá bom, eu vou fazer isso aqui e vou dar OK. A imagem já vai ficar aqui. Só que aí vai ficar uma tela preta com a imagem, né? Não é muito legal. De repente eu posso então aumentar aqui, só que ela vai ficar muito distorcida, né? Nesse caso aqui ficou bastante, não ficou nem legal não, tá bom? Ou a gente pode fazer isso com uma, tá bom? Que nesse caso vai ficar feia, vai ficar muito distorcida, tá bom? Ou a gente pode colocar, por exemplo, duas linhas, que aí já fica de duas em duas linhas, pode ser também, que aí já fica menos distorcido, ó, vamos ver. Ou talvez três linhas, né? E aí vai ficar uma imagem assim, né? E aí vai ficar algo, né? Aqui, como o meu exemplo ele é curto, desse caso aqui, aí eu vou aumentar ele. Isso daqui, para quem ainda não mexeu, é linha do tempo, né? Então, a quantidade. E aí só quando eu cantar a palavra fim aqui, né, no caso do meu exemplo, que eu vou mudar. E aí ficaria assim, ó. Esse exemplo de... Assim, uma coisa, vocês não estão vendo a imagem muito clara, né? Principalmente quando eu dou play, tá bom? Porque o vídeo ainda vai ser renderizado. A partir do momento que eu coloco uma imagem, ela às vezes fica um tempo, o computador fica renderizando. Então, a minha dica é para não ficar esperando ela renderizar, não se importar muito com isso. trocar a Né? Então, e virar a quando eu página. vai acompanhando aí na No partitura. Filmora, a página foi virada e pode virar novamente fim. Então, quando eu falo fim, e aí eu vou aumentar aqui, essa lupa aqui aumenta. Quem já mexeu com o editor de vídeo sabe que é mais ou menos tudo padrão, ó. Fim. Então, o fim eu falei aqui no 16 segundos. Então, eu vou pegar a minha imagem, só vou deixar até aqui, no meu caso, até aqui, tá bom? Ou você poderia também, vou dar o Ctrl Z, se você aperta essa tesoura aqui, ela divide, tá vendo? Ó, tem uma tesoura aqui, ela divide em duas, ficou uma imagem para cá, uma para cá, né? E aí, aqui eu falei fim, e ainda durou mais um tempinho. Aí aqui eu vou no recortar novamente, que aí vai aparecer a partitura inteira, e vou direcionar a minha imagem para cá. Nesse caso aqui, como é o finalzinho, né, eu posso colocar só aqui. Então, se for a partitura, você vai continuar. E aí você vai montando isso até, né, tudo. E aí vai ficar assim, tá? Eu vou ter que aumentar o tempo aqui, porque ainda é uma semibreve, né, até o final do som aqui, tá bom? Se você quiser, opcional, você pode colocar uma transição. O que é uma transição? É um efeito para passar de uma imagem para outra. Aí eu arrasto aqui para o meio da imagem, tá bom? E aí ela vai colocar um efeito ali, ó. E pode virar novamente fim. Viu? Fica uma coisa mais suave, mais bonitinha. É opcional também, eu gosto particularmente. Ou tem algumas outras transições. Aí vocês vão explorar aqui, tá bom? Não vou ficar perdendo tempo nesse vídeo, mas tem transições aqui bem interessantes. Só que tem umas que demoram muito tempo, toma cuidado, tá? E aí eu exportaria esse vídeo. E aí eu ficaria com uma, né? Porque aqui eu já estou fazendo ele direto do som original. Eu vou exportar esse vídeo, no final, gente, eu vou descartar o som de tudo. Então não tem problema esse som aqui. Ele vai junto. Aí eu venho aqui exportar, criar vídeo e colocaria lá. E aí eu trabalharia assim. Essa é uma opção, tá? Trabalhar com a partitura, tá bom? Então, sempre assim, resumindo o que eu fiz. Coloquei imagem, eu venho aqui trazendo para a linha do tempo, recorto e vou mudando, tá? Tem uma outra forma de vocês colocarem. Aqui eu coloquei duas páginas, né? Tem uma outra, né? Vou clicar aqui em cortar novamente. Aqui, ó. Cliquei na primeira, né? Tem uma outra forma, né? Eu posso colocar ou com duas linhas, três linhas, não importa, que aí vai ficar um pouco maior, tá?
eu coloco uma imagem assim, né? Aí eu venho aqui em aproximar e ampliar. Eu coloco a verdinha, aí tem a verde, né? A verde que é não, desculpa. O início ficou essa aqui, né? Que quando eu clico muda de cor. E aí eu vou colocar um outro, eu tenho que colocar um outro quadrado aproximadamente do mesmo tamanho, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai isso daqui serve tanto para dar um zoom na imagem, mas nesse caso eu vou, ó, ela vai começar aqui e ela vai passando. Deixa eu dar o play aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Ó, ela vai fazer assim. Só que isso tem que estar na velocidade, né, do vídeo. E nesse caso, como são duas linhas, eu acho que é um pouco complicado, né? Porque vocês vão ver que não vai dar certo. Eu já sei que não vai dar certo. Vão ouvindo o som e ver se vai batendo. Não vai, ó. Nesse caso aqui ficou até o recorte ruim. É ok. Exemplo de como trocar a imagem. Já viu que não está dando certo, né? Então, nesse caso de vocês fazerem isso, vai dar um pouco mais de trabalho. A outra partitura estática ela é mais fácil de fazer, mas assim, fica um efeito bem melhor, eu recomendo, né? Então, no caso, aqui teria que ser linha por linha, tá? Não aconselho colocar duas linhas. Então, eu vou vir aqui, início, fim, né? E aí ela vai ficar numa linha só. Bom, eu já sei que eu vou ter que diminuir o tempo, né? Aí tem que ser manual aqui. Esse exemplo de como trocar a imagem e virar a página. Ó, sem querer eu acertei na mosca aqui, de primeira. Foi totalmente na intuição. Então seria aqui. Eu posso... na verdade, eu poderia até colocar mais, né? E colocar minha tesoura aqui. Pronto, aí dá certo do mesmo jeito, né? Esse nu, aí eu já entrou um pouquinho antes, já tem que voltar. Aí aqui, ele vai estar a mesma coisa de antes, porque eu só recortei. Ó, e eu quero passar para a linha de baixo, então eu venho aqui em cortar, né? Aproximar e ampliar, que já estava, eu venho para a linha de baixo. Como vai estar sempre na mesma, né? Então é só colocar para de baixo. Então vai ficar... No filmar a página foi virada e pode virar novamente fim. Tá, e aqui eu teria que recortar, porque o fim entrou mais ou menos aqui, né? E aí eu coloco para cá e aproximo essa. Bom, aí essa coisa é mais manual. Vou ver se deu mais ou menos certo. Novamente fim. Isso, tá? Lembrando que eu posso também colocar aquelas transições, né? Então, ó, entenderam, né? Ele vai vir passando a página aqui novamente. Ó, só ver as transições aqui, como que ficou. Vou ampliar aqui pra gente ver. Se bem que quando eu amplio ele... No filmar a página foi virada e pode virar novamente fim. Tá bom, gente? É isso que é o instrumento virtual. Nesse caso aqui, tudo bem que eu não fiz em MIDI, eu só estou dando um exemplo. Lembrando que o instrumento virtual ele foi feito em MIDI, convertido e tal. Eu coloquei o exemplo de um canto aqui só para exemplificar, tá bom? No caso, onde tem a pessoa cantando, vai ter que ter imagem da pessoa cantando, né? Só não custa nada falar isso. Aí vem aqui e exporta. Essa seria uma das possibilidades. Eu vou novamente abrir aqui o Filmora, eu não salvei, tá bom? Tá? A outra forma de você fazer isso é você fazer isso tudo que eu já fiz direto junto com as outras imagens, tá? Por que eu aconselho fazer desse jeito? Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece, tá? Só que agora eu não vou perder muito tempo, essa parte já está explicada. Eu vou me focar então no que a gente tem que fazer, tá bom? Aí essa parte já é mais fácil, já tem mais tutoriais na internet, então vou ser bem sucinto aqui, porque você lá no YouTube vai aparecer um monte de coisa, né, coisas bem mais avançadas aqui, e também ele é um software muito intuitivo, né, bom, pelo menos para quem já mexeu com alguma edição de vídeo, ele é muito fácil. Vou vir aqui em novo projeto, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Como eu disse, vai ter um monte de tutorial, mas aqui a gente vai fazer com o nosso caso, porque vai ter vídeo. Aqui a gente vai estar
fazendo, né, um clipe musical. Então, ó, essa faixa wave aqui, ela é a faixa que a gente vai, no final a gente vai descartar todos os áudios e vai trabalhar só em cima dessa. Então eu vou focar o meu tutorial mais em cima disso. Então cliquei e arrastei para esse desenho aqui das semicolcheias aqui, né? No caso aqui é um vídeo curtinho, né? Então eu já vou vir direto. Aí os outros, né? Eu coloquei direto para cá, mas eu posso vir para cá e daqui eu trazer para cá, tá bom? E aí eu vou vir aqui trazer esses dois vídeos, tá bom? E no caso, um instrumento virtual, como eu falei, eu posso fazer direto aqui. Nesse caso, eu teria que arrastar a imagem para cá e ir fazendo tudo aquilo. Como eu já expliquei nessa parte anterior aí do vídeo, eu não vou me ater em muitos detalhes, mas vocês fariam a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa, colocaria o vídeo aqui e faria aquilo tudo que eu acabei de fazer. Só que tem um problema de fazer isso aqui, por isso que eu até optei por vocês a fazerem separado. Pelo seguinte, ó, aqui na guia tem tela dividida, e aí tem umas telas aqui que elas já são pré-prontas, que é muito mais fácil de vocês elaborarem. Por exemplo, no meu caso aqui eu tenho um instrumento virtual e 2 cantores, tá bom? Então, eu viria aqui e vamos supor, esse aqui eu coloco alguém em destaque. Eu posso colocar 3, mas aí nesse caso aqui não vai dar tão certo porque os meus vídeos eles estão na horizontal e aqui não daria certo. Então eu teria que colocar alguém em destaque aqui. Tá bom? Então eu pego aqui e simplesmente, né, aqui ele já diz, né, como que vai ficar. Então ele já coloca uma faixa bonitinha. Essa é uma das opções. Então essa opção aqui é mais tranquila, que eu venho aqui, coloco o tempo que durar aqui. Bom, lembrando, gente, que pode ser que não fique a configuração o tempo todo. Repito o que eu falei lá na outra parte do vídeo. Não tem uma fórmula, tá? Aliás, não precisa ficar a tela dividida tudo igual. É até bom que não fique, né? Se for o caso, porque o vídeo fica muito mais bem feito, tá bom? Então, ó, quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer 3 imagens aqui. Aí eu posso, ó, clicar na número 1. Ah, na número 1 eu quero essa daqui. Eu aperto o mais e ela já aparece lá. Na número 2 eu quero essa aqui, sendo que essa aqui seria o vídeo virtual, porque aqui, ó, não vai ficar tão legal, vai ficar uma partitura, mas supondo que tivesse feito o vídeo, tá? E aí, essa daqui de baixo eu quero esse outro aqui, tá bom? No caso aqui é o mesmo vídeo, eu dei só para exemplificar, então como que vai ficar? Ó, aí tem alguma coisa esquisita no som, então essa parte do som que eu quero começar falando, né? O som... E, gente, assiste até o final, porque eu vou falar dos créditos também, tá bom? Se você tá vendo isso no YouTube e achar que tá um pouco demorado, repito, isso eu sempre falo nas aulas, vai lá e clica em 2x, aumenta a velocidade, o importante é ver o vídeo todo. Aqui, o que que acontece? Ó, nesse caso aqui, né, para sincronizar os vídeos também não é uma opção muito boa. Né? Porque aí os vídeos eles estão aqui em separados, tá? Então essa coisa aqui de colocar o vídeo dividido, ela é um recurso, mas para usar com áudio separado igual eu estou fazendo aqui, não é tão legal, porque eu não tenho muito como editar, ó, nesse caso aqui, ó. Né? O áudio está completamente desincronizado aqui, então ele é um pouco difícil, né, de sincronizar, tá? Então existe essa forma aqui que ela é mais simples, né? Vocês podem ir trocando, só que eu vou apagar isso aqui, né? Vai ficar. Tem uma outra forma que não é tão pré-definida quanto a outra, né? Mas para trabalhar com áudio separado, e principalmente que eu posso fazer essa partitura aqui ao mesmo tempo, que eu economizo um pouco de tempo, porque senão vai ter que renderizar o vídeo, aquela coisa toda, tá bom? Mas se você conseguir ajustar o áudio, ok. Eu ainda não consegui me ajustar muito com isso. Então você vem aqui, ó. Quando você clica, ele automaticamente vai preencher a tela inteira, né? Eu coloquei lá o... Tô dando conflito aqui, então vou pegar e vou arrastar, pronto, né? Ele vai colocar na tela inteira, tá? Então eu posso vir aqui na seta e abaixar. E aí você vai montar cada uma dessas daqui, mas automaticamente. Se eu coloco o segundo vídeo aqui, ele já cria, ó, vídeo 1, vídeo 2. Né? Se eu coloco uma imagem ou um vídeo, né, a imagem aqui entra como vídeo, né, vai vir um terceiro, tá vendo? O número 3 aqui. E aí você vai diminuindo cada uma dessas, tá? E vai recortando e vai posicionando livremente aqui na tela com o tamanho que você quiser. Não fica uma coisa tão recortada assim, tá?
esse meu vídeo aqui, essa minha imagem, por algum motivo deu algum problema. Deixa eu excluir e colocar aqui novamente. Né? Pronto, apareceu aqui. E aí ela vira, na verdade, ela é uma imagem, mas ela vira um vídeo. Então eu já coloco aqui. Aí, né, na verdade, se você for editar, eu não vou fazer aquele processo todo, mas se eu for diminuir o tamanho e ficar, depois vai dar um pouco de problema. Então, se você quiser fazer uma daquelas coisas que eu fiz, você já vem aqui em recortar e já deixa mais ou menos no tamanho para regular, porque vai ficar tudo com o tamanho original. Se você for usar uma imagem estática, vai vir aqui em personalizado, vamos supor que você vai usar 2 linhas e vai ficar a coisa mais retangular. Aí você vai usar alguma coisa mais ou menos por aqui. Aí ele já vai mais ou menos colocar no tamanho, né? Ele foi, tá bom? Que aí já fica mais ou menos num formato, tá? E aí você vai regular com a forma que você quiser. Nesse caso aqui eu tenho 3 vídeos. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar, né, esse aqui e 2 quadrados. Por exemplo, lá naquele layout não tinha muito esse formato, tá bom? Então, né, vai ficar mais ou menos aqui. Tá? Os vídeos eles estão começando, né, tem que começar tudo aqui no mesmo lugar. Aí o que acontece? Agora eu tenho que ajustar as vozes. Ó. Esse exemplo de Nesse meu caso aqui já está mais ou menos igual. Se você quiser ajustar, você vai vir aqui no mais para você ajustar a linha do tempo, tá bom? Aqui eu coloquei depois de 1 minuto, deu algum erro aqui. Posso colocar lá para o início, senão vai ficar muito tempo, né, parado aqui. Tá, é porque ele já tinha duplicado ali. Eu fiz umas besteiras ali, mas tudo bem. Você vai para eu ganhar tempo, acho que você já entendeu. É só consertar, tem que colocar lá desde o início, tá? O vídeo você pode colocar desde o início, eu vou falar lá do vídeo. Então, vamos ajustar aqui. Eu vou clicar no mais. E aí, você tá vendo aqui, se você quiser, nessa hora, é só clica aqui, ó, que você vai aumentar para ajudar aqui no seu trabalho. Então, o que acontece? Só para eu ajustar aqui. Pronto, agora foi tudo aqui. Então, no início, se você quiser, né, você pode, né, deslocar um pouquinho, né, ou de repente colocar um breve título aqui, se você quiser, né? Mas, opa, então tá, né? Então tá, ele quer abrir minha internet aqui, ele gostou disso, então tudo bem, né? Pode colocar alguma coisa aqui, ou pode colocar um efeito de uma tela preta e depois você consulta, tá? Então, vamos lá. E aí eu ainda posso, se eu quiser, aumentar ainda mais algum específico, como é. Então eu posso pegar, por exemplo, para eu ajustar, né? esse Eu vou aqui mais ou menos, né? Eu posso aumentar um pouco aqui. Eu posso mais ou menos aqui, né? O meu início do meu áudio, né? Esse ponto aqui, ó. O meu áudio ele começa visivelmente aqui, ó, nessa região, né? E o outro ele está começando um pouco antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou recuar ele um pouquinho. Eu vou recuar o meu áudio, né? Eu vou clicar aqui e vou diminuir um pouquinho o tempo dele até eu trazer ele, né? Para ficar começando aqui juntinho. Aí uma coisa ali meio que recorta e cola. Ó, talvez eu tenha passado um pouquinho. Você vai ver aqui no ouvido. esse exemplo de como trocar. Né? Parece que ele vai sempre ficar com um atrasozinho, né? Então, como que você vai ver isso? Você vai ver no olho. Você vai olhar. Eu vou aumentar agora aqui a tela, né? E eu vou olhar para ver se todos os vídeos eles estão sincronizados o suficiente, tá? Então vamos lá. Esse exemplo de como trocar. Tá, ele vai ficar travando um pouquinho porque eu acabei de colocar o vídeo, né? Como eu falei anteriormente, ele vai estar ali renderizando. Então,
Tem que ter um pouquinho de paciência, mas é isso, tá? Quando você achar que tá bom, ele não pode ficar tão ruim. Você vai vir aqui, ó, isso daqui, ó, é uma linha de volume. Quando você achar que tá bom, você vai arrastar ela totalmente para baixo, que aí eu vou zerar todos os áudios, né? E inclusive, aqui nesse meu caso aqui, é uma imagem, não tem áudio, mas se você fez o vídeo da partitura separada, né, ele vai ficar. Então eu vou ficar só com o meu wave. O que é esse wave? É o que já foi mixado e masterizado no Sonar, tá bom? Embora ele tenha aqui uma espécie aqui de mixagem, né? Também poderia fazer por aqui, ao invés de arrastar aquela linha igual eu fiz, né? Aqui, e aí onde tem a música, você vai deixar o volume 0 dB, né? Onde está escrito áudio é onde está. Então você pode vir aqui também e zerar tudo. É uma espécie de mixer aqui, mas nem se compara ao QQWall, ou até mesmo ao Audacity, que tem muito mais recursos, tá bom, gente? Então, a gente não vai trabalhar com faixa separada. A faixa em Wave, a faixa que foi mixada e masterizada, ela vai entrar junto com o vídeo. Eu zerei tudo, agora vai ser só o áudio. Esse exemplo de como trocar imagem. Tá? Aí nesse caso aqui, tá ruim, como é que eu faço para acertar? É desse jeito, você vai lá, vai aumentar o volume do restante e vai, opa, não tá legal isso aqui, tá bom? Era para estar um pouquinho mais para cá, então eu vou vir aqui e vou arrastar um pouquinho mais para cá, um tiquinho. E aí você vai testando até você ver que o áudio tá bom. Exemplo de como trocar a imagem. Tá? Lembrando que tá travando um pouco, o meu computador ele não é rápido, como eu já falei em vários vídeos, tá bom? E ele demora um pouquinho para renderizar, tá? Se você estiver tendo problemas, é só você ter um pouquinho de paciência, vai fazer outra coisa, ou então quando você for fazer o seu projeto, já sabe que vai carregar muito vídeo e o seu computador ele é um pouco lento, embora o líder do grupo, a ideia é a pessoa, não o líder, né? A pessoa que ficou com o Filmora tem um computador um pouco mais rápido. Não, mas tudo bem, pega, vai fazer outra coisa que depois de um tempo ele vai estar com a qualidade um pouco melhor, ele vai ter processado essa imagem, tá bom? E aí você vem e coloca isso tudo aqui, tá bom? Acabou o vídeo, no final, aí tem que colocar os créditos, aí eu tenho algumas considerações a fazer, tá? Gente, eu sei que depois que isso estiver pronto, quem quiser pode colocar no YouTube, pode colocar no seu Instagram, embora essa imagem não seja para o Instagram. No finalzinho eu vou falar como que faz para o Instagram, porque tem uma qualidade um pouco diferente, mas a base é essa daqui. Tá bom, gente? Então, pode, fica à vontade. Eu vou pedir para vocês me entregarem o arquivo de vídeo e eu vou exigir algumas coisas, tá? Dentro dessas algumas coisas, se vocês quiserem colocar em destaque o nome de alguma escola de música que vocês dão aula, o nome, o telefone de contato, alguma coisa assim, aqui nesse vídeo, não. Esse vídeo, o intuito é vocês me enviarem, tá? Se vocês vão ficar com a master disso, né? Vão ficar com o projeto salvo. Se depois vocês quiserem apagar algumas coisas e colocar no YouTube, divulgar, tá ok, eu libero, não tem problema. Mas essa daqui, eu preciso que tenha algumas informações, tá bom? Então, vocês vão vir aqui em créditos, aí tem vários tipos de créditos aqui, né? Vocês vão colocar aqui, né? Vocês vão colocar aqui no final, na hora depois que acabar, vão colocar alguns elementos, eu vou mais ou menos aqui na tela, tá bom? Eu vou colocar aqui só um exemplo, né? Por exemplo, nesse caso aqui ele coloca mais em destaque, tá bom? Alguma coisa assim, né? Aqui ele já coloca um texto menor, né? Um outro texto aqui, o nome dos músicos. Se vocês quiserem colocar o crédito em várias etapas, tudo bem. Nos créditos, se vocês quiserem nos créditos não ficar uma coisa muda, vocês podem, por exemplo, repetir, né, o áudio aqui, né? Vocês podem colocar a música aqui novamente, ou se for arranjo de uma música. Não aconselho, né, se colocar original pode ser que dê problema com direito autoral, né? E aí vai, né? Fica da criatividade de vocês. Pode colocar alguma outra coisa que tenha a ver com a música, como áudio, tá bom? E aí vai ficar o nome dos créditos aqui.
tá? Ou se quiser colocar ele em silêncio aqui, né? Como eu fiz, aí aqui tem... E aí o que eu queria que vocês colocassem, né? Então, aí vocês colocam, tem que colocar aqui, de alguma forma, o nome da escola de música, escola de artes, tá? Não é escola de música. Me corrigem muito por isso. Às vezes eu escrevo escola de música. Não, é escola de música, escola de arte. Maria José Guedes. Aí tem que colocar Secretaria de Cultura de Macaé, tá bom? Tem que colocar porque... Enfim, porque tem que colocar. Porque o cabeçalho certo é assim. Tá bom? RJ. Pode colocar em Marte, na sigla da escola, né? Algo assim, tá bom? Aí você vai colocar o nome, né, dos músicos. Vou colocar aqui, voz. Ah, tá. Aí coloca também professor Fabiano. Pode colocar só Fabiano Lemos, se quiser colocar meu sobrenome inteiro, tá ótimo. Tendo Fabiano Lemos, tá bom. E o nome da disciplina, na verdade, né? Antes do, né, tópicos, trabalho de tópicos especiais, laboratório de música e tecnologia. Curso técnico em música. Professor Fabiano, tá. Aí depois você vai vir aqui, vai ajeitar o nome de cada integrante do grupo, tá bom? Tá. Blá, blá, blá. E aí você colocou o nome de todo mundo, e aí depois no final você coloca também aqui, você coloca também quem fez a mixagem e masterização, porque não foi o grupo inteiro, tá bom? Fulano. Quem fez a mixagem e masterização. E quem fez edição de vídeo. Assim, e além desses elementos, vocês têm que colocar quem é o compositor da música, tá bom? Vou escrever aqui, né, só pra gente ficar todos os elementos aqui. O nome da música, né? O compositor da música, no caso se for alguém do grupo, se não for, se tiver um arranjo, quem foi o arranjador, tá? Se não tiver arranjador, não precisa colocar, tá bom? E aí, né, além desses elementos, né, música, compositor e arranjador, vocês vão colocar edição de partituras, o grupo, né, porque foi o grupo inteiro, né? E gravação de vídeos, grupo, né? Ou coloca, se tiver você pode colocar um nome para o grupo de vocês, tá bom? Se for o caso, tá bom? Então tem que ter todas essas informações aqui. Vocês podem colocando isso em várias telas, tá? Da maneira com que vocês preferirem. E como eu disse, tá? Essa configuração aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ela pode sumir, tá? Só para antes da gente finalizar. Então, por exemplo, tá aqui, aí de repente, em determinada parte do vídeo, eu posso vir aqui, ó, sei lá, nesse momento, por algum motivo, eu quero dar destaque a essa aqui da esquerda aqui. Aí eu venho aqui, ó, corto todas, né? E, por exemplo, eu posso fazer um corte aqui, em algum momento, destacar alguma. Então, por exemplo, nesse momento eu não quero que apareça uma delas aqui. Aí eu venho aqui e dou destaque para esse vídeo aqui, por exemplo, né? E aí depois ele vai voltar, né? Então, por exemplo, vai ficar algo como... Eu esqueci de fazer isso com a imagem, né? Vai ficar algo mais ou menos assim. Aí vocês podem depois voltar no configuração também, né? Tá bom? Então é até legal que vocês façam isso. Não estou obrigando, mas a imagem vai ficar
E tem uma última coisinha que eu queria falar que é do fundo preto, mas vamos só ver isso aqui, ó. A página foi virada e pode Eu fiz um destaque, pode virar, de virar, de virar, ele vai ficar travando. novamente, e fim. Tá, ele travou bastante, mas enfim, e depois vocês podem voltar então às vezes com uma outra configuração, né? De repente essa daqui vai para cima e essa de baixo, essa aqui, sei lá, fica um pouco menor e a outra fica um pouco maior e assim vai, tá bom? E se tem momentos na música que alguém não canta, aí você vai lá e coloca, tá bom? Enfim, aqui eu diminuo a partitura por algum motivo, e aí eu quero dar destaque a isso aqui, eu venho, coloco aqui, e assim vai, tá bom? Tem várias coisas aí que vocês podem fazer, tá bom? Aí, se não travar muito, né? E pode virar novamente, fim. Tá bom? Aí mudou a configuração em se entrar mais um cantor, mais um instrumento, tá bom? E uma última coisa é esse fundo preto aqui. Esse fundo preto, se vocês quiserem, pode deixar, isso não é exatamente um problema, tá bom? Mas eu pesquisei aqui, né, como faz para tirar, ele não tem uma coisa assim, de cara pelo menos eu não achei, tá bom? Então, nesses efeitos, eu achei um efeito aqui, que era o... Não, é um outro desfoque, é um desfoque... Esse aqui. Você vem aqui em efeitos, filtros, desfoque de... Não estou nem conseguindo ler aqui porque tá... Desfoque de fundo, isso mesmo. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar uma das imagens, né, e vai desfocar. Aí você, se você quiser o fundo de outra cor, vem aqui para o início, né? Por exemplo, pode ser o desfoque básico, pode ser qualquer um, você vai testando, né? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar, né? Vou voltar o cursor aqui, ó, como é que ficou. Ah lá, tá vendo? Ele deu uma espécie de desfoque aí. Tá? Aí você vai colocar durante o vídeo todo, só que, né, ainda assim, né, tá um desfoque ainda. Isso daí tem um pouco a ver com o vídeo, né? Aí, né, você vai clicar, você vai dar 2 cliques em cima desse filtro, vai aparecer essa tela, né? Então, a largura da fonte. Aí você redireciona isso aqui, né? Então vai ficar aqui mais ou menos, né? Isso vai ter a ver, isso tem a ver com a imagem, tá bom? Você pode também escrever uma imagem, um número aqui, né? Ah tá, ele só deixa eu botar o 0 aqui, né? Tá, ele deixa o máximo 80. Luminosidade do fundo. Aí você pode aumentar ou diminuir. Alfa, que tem a ver com isso aqui. E essa coisa aqui de pena de fundo. E aí você pode, no caso, criar um outro efeito. E a questão da cor aqui, você pode também escolher uma outra cor, né? Ele vai dar uma outra cor, né? E aí ele já dá um fundo um pouco diferente, tá bom? Barras desfocadas, aí tem vários efeitos aqui que você pode ir treinando alternativamente, né? Esse aqui cinzento também, tá? E aí ele vai ficar com fundo um pouco diferente. Você pode, no caso, pegar aqui só o fundo aqui de uma imagem, e aí ele vai dividir. E aí você tem um efeito já um pouco diferente, né? Você pode também, né, testar outros efeitos, mas aí você com isso consegue aqui fazer algo, né? Tá vendo? Essa coisa da largura da fonte você pode ajustar aqui de alguma forma, né, para com que isso fique assim. Dependendo da imagem, você pode testar um outro vídeo que você consegue. Agora aqui ele acabou ficando com a faixa preta, mas você consegue aqui, até dependendo do efeito que você tenha, né, de fundo, você consegue fazer com que isso daqui suma, tá bom? Então, aí você consegue, aqui ele acaba um efeito no vídeo inteiro, não serve, né? Mas nesse destaque de fundo aqui também, tá bom? Então, vocês conseguem tirar esse fundo preto aqui, se for o caso, né? Se vocês quiserem,
bom? E aí já tem mais esse efeito. Resolveu tudo, colocou, vem aqui e, se ainda não fez isso, né, exportar, criar vídeo, vai me mandar o vídeo, tá? Vai mandar o vídeo final e também vai mandar o áudio final lá na tarefa. Então, para finalizar a tarefa, vocês têm que ir lá e enviar o vídeo e tem que enviar o áudio, tá bom? Não é colocar no YouTube, dar o link, nada disso. Depois disso, depois que me enviar o vídeo, vocês vão enviar, além de me enviar o vídeo, vai enviar o vídeo para o YouTube, vai lá no blog, que já estava tudo pronto, né, e vai editar, tá bom? A partir do momento que você me enviou o vídeo e colocou no blog, o trabalho do grupo está encerrado e o semestre está terminado. Tudo bem, gente? Mais palavras eu falo aí nas reuniões presenciais, mas de agradecimentos, mas aí a gente encerra esse ciclo e, enfim, fica também aí meu agradecimento já de antemão a vocês, tá bom, gente? Um abraço aí a todos, tchau, tchau.